Encenada pela primeira vez na virada dos anos 1580 para 1590, a trágica história do Dr. Fausto, de Christopher Marlowe, tornou-se um marco do tema fáustico, um dos mais poderosos mitos literários da modernidade. Fausto, que estreou no Sesc Pinheiros em 2022 e em abril deste ano cumpriu temporada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, chega a Salvador neste mês de julho. Concebida pelo ator soteropolitano Ricardo Bittencourt, que volta à terra natal para interpretar Fausto, e pelo produtor Luque Daltroso, que produz a montagem a partir de um desejo antigo de Bittencourt, a peça se tornou a última direção de Zé Celso Martinez. E a gente mergulha nessa riqueza cultural, conversando agora com o ator Ricardo Bittencourt. Prazer recebê-lo aqui nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia. O microfone dele está fechado lá. Estão dizendo que seu microfone está fechado, Ricardo. Será que é isso mesmo? Me escutam agora? Agora sim. Alô? Tudo bom? Desculpem. Então, tranquilo. conseguindo me enxergar? Sim. Apesar dessa cara estar É atípico conseguir acordar esse horário só mesmo pelo prazer de conversar com vocês. Arrancamos você da cama cedo hoje, não teve jeito. Mas seja bem-vindo. É bem atípico no meu processo. Como vão? Tudo bem? Tudo bem. Vocês conseguem me ver? Sim, me escutar? Sim. Para quem está nos acompanhando aqui pelo ótimo. YouTube, sua imagem tranquila, maravilha. E que legal, hein? Você resgatando aí um clássico do teatro, da literatura, e um clássico que aborda temas universais, como desejo de conhecimento, a tentação. Como é que você enxerga a relevância desses temas, Ricardo, para o público hoje do Brasil? Olha só, Fausto pessoalmente é um desejo antigo, é bem antigo. E a história do Dr. Fausto é uma lenda, supostamente uma lenda alemã antes do início dos anos 1000 depois de Cristo. A história de um médico alemão relevante, um cara culto, erudito, e que faz um pacto com o demônio em troca de conhecimento, de poder, de acesso a magias, etc. Esse mito se preserva, quer dizer, ele vai ao longo dos séculos, ele aparece aqui e ali em narrativas cristãs, em contos, assim, aqui e acolá ao longo dos séculos. Aí, em 1540 e 80, alguma coisa assim, um autor reúne todas essas narrativas num único livro que chama-se o Livro de Fausto. E aí, então, isso serve como precursora a Marlowe e, em seguida, séculos depois, a Goethe. Marlowe é um escritor, um grande dramaturgo inglês, contemporâneo de Shakespeare. E ele escreve esse Fausto, que para mim é um Fausto para iniciantes. É um Fausto com muito humor. Zé Celso e Fernando de Carvalho, eles pegam então uma peça medieval e conseguem colocar no Brasil de hoje em dia. Eles fazem uma tradução muito rica, rimada, simples e, ao mesmo tempo, muito comunicativa. Chama-se Fausto na Travessia Brasileira. Esse Fausto, Ricardo, é o mesmo Fausto do poema dramático do alemão Goethe, que você citou aí? Não, não é o mesmo. É o mesmo mito. Mesmo mito. Mas o Fausto do Goethe é escrito quase 300 anos depois. E tem diferenças assim, essenciais. No nosso Fausto, o Fausto chama o diabo, enfim, e faz o pacto. No do Goethe, o diabo aparece o médico e faz o pacto, né? Eles fazem o pacto.
Mas não só eles escreveram, né? Até Fernando Pessoa escreveu um Fausto. Fernando Pessoa, Thomas Mann, Gertrude Stein, enfim. Então tem vários autores ao longo dos séculos que desenvolvem, que trabalham esse mito, que é um mito do cara que deseja ter uma ânsia de conhecimento, de vida. Inclusive, o Fausto ele é conhecido por seu pacto com Mefistófeles, não é isso? Em troca exatamente de conhecimento e poder. É um clássico, a gente está aqui abordando uma literatura clássica que sobrevive ao longo desse tempo. Agora, como é que você faz esse paralelo com a nossa realidade hoje, Ricardo? Por exemplo, esses pactos contemporâneos que a sociedade faz hoje, quais são? Como é que a peça dialoga com essas questões? Olha só, quando nós decidimos fazer esse espetáculo, inicialmente o que mais nos inspirou é exatamente esse mito, essa história, o clássico, né? E no começo, o Zé Celso, ele tinha muita questão, dizia, porra, falava comigo, pô, como é que você quer fazer uma peça medieval hoje em dia? Como? Ele se bateu um tempo para ter um insight de como trazer esse espetáculo exatamente para a travessia brasileira. Mas tem, por um lado, bom, enfim, coincidentemente, ao longo desses últimos anos, o Brasil tem tido um retrocesso em pontos absurdos. É quase que o Brasil, como se tivesse muito a ver uma peça medieval ser tratada agora no Brasil. É extremamente contemporâneo essa discussão do bem e do mal. Sim, tem a questão desses pactos todos que são feitos. Mas, sobretudo, houve, ao meu ver, no Brasil, um retrocesso, ou riscos de retrocessos civilizatórios muito grandes. Retrocessos literalmente medievais. Então é surreal que, nesse momento, a gente consiga resgatar uma peça. Isso não foi uma coisa proposital, isso foi uma coisa acidental. Esse momento que a gente resgata uma peça medieval com questões supostamente medievais, mas que estão em discussão no Brasil contemporâneo de maneira, eu acho, um pouco anacrônica. Mas está aí a atualidade da peça e, sobretudo, da versão que Zé Celso e o Fernando de Carvalho fizeram. Então, assim, vai lá, no texto original tem uma cena que o Fausto, dominando a magia, um imperador pede para... ele queria conhecer Alexandre o Grande. Zé faz um paralelo com o Brasil, enfim, ele trazendo para o Brasil, ele resgata o Getúlio Vargas. Em algum momento, supostamente, tem uma cena de ressurreição, entre aspas, do Getúlio, que é exatamente para invocar um espírito antiditadura que, em algum momento, foi invocado. O Getúlio, o suicídio de Getúlio, retardou a ditadura militar no Brasil uns 10 anos. Enfim, ou seja, Zé faz de maneira muito simples, muito direta e muito inventiva, com elementos de chanchada, porque tem isso. É uma peça medieval que tem uma estrutura medieval. Vai o herói e o anti-herói numa epopeia, numa aventura, né? E uma série de esquetes acontecem nesse percurso, né? De pequenas cenas. E o Zé sempre teve uma ligação também com a chanchada nacional, né? Então, ele traz elementos da chanchada nacional e, enfim, para esse clássico. Eu costumo dizer, porque as pessoas se assustam, né? O clássico é, sei lá, intelectualmente complexo, nada. O Euclides da Cunha tem uma frase que é sensacional, o que é clássico não erra, né? Mas, independente disso, a estrutura, ele mantém a estrutura original dramatúrgica do texto, mas de uma forma muito direta, de uma forma brilhante, como o Zé escrevia, rimado.
e muito dentro da nossa vida. Aparecem alguns demônios, quer dizer, contemporâneos. A gente coloca... Na Bahia vão ter os surpresos, os baianos, os demônios locais. Mas tem o Netanyahu, tem lá quem que aparece mais, Damares, enfim. Ou seja, tem Damares. muito humor. Damares tem, um demôniozinho que aparece na Damares, O demônio da goiabeira. o Putin, exatamente. Mas isso, então tem as cenas disso, tem os esquetes, as coisas mais ritualísticas, etc. Mas entre uma cena e outra sempre tem essas pequenas cenas que invocam uma certa chanchada, um certo humor. E é engraçado, o teatro tem umas coisas estranhas e absolutamente mágicas e fascinantes. Na primeira temporada, Zé estava vivo, né? E a gente fez o espetáculo e Zé reclamava às vezes, gente, vamos investir mais no humor. Isso para a gente era ainda meio complexo, né? Assim, pá. Nessa retomada agora que a gente fez em BH, através do CCBB, é incrível, a peça ganhou exatamente o espírito e o tom que Zé Celso havia pretendido e havia nos dirigido. A maturidade com o tempo, a maturidade é muito bom para o teatro. Inclusive, né? a gente está com imagens da montagem da peça, para quem está nos acompanhando pelo YouTube. A gente está dando uma palhinha aqui. E tem uma coisa carnavalesca, o figurino foi feito pela Kelly, pela Paula, que são de escola de samba, trabalham na Portela, quer dizer, prestam serviços para a Portela. E tem um aparato visual, recursos do audiovisual muito, muito fortes, né? Assim, a gente não tem cenário. O cenário é um cenário projetado. E aí tem esse diálogo também com o teatro, quer dizer, o teatro medieval e as tecnologias contemporâneas, né? Então é um espetáculo que vai e volta, ou seja, assim, no tempo. E Zé e Fernando, os autores, eles localizam, eles situam exatamente no Brasil, que era o Brasil, quando a gente estreou, estava tendo, era o período da eleição, Lula-Bolsonaro. Então, só que essa transição brasileira ainda está muito viva na peça, né? Então não tem... Ou seja, a gente tem atualizações, a gente vai fazer atualizações para a temporada de Salvador, sim, aqui e acolá. Eu estou escolhendo, estou aceitando até sugestões. Podia perguntar ao público, né? Quem são os demônios baianos? A gente pode fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete. Não é? Quem vencer, a gente coloca na peça. Bota na peça. Ricardo, eu tenho inveja da profissão de ator, mas não tenho esse talento. A última vez que eu te vi, você estava na pele de Rui Barbosa. Agora você já está encarnando aí o Fausto. Né? Eu não vi, você acredita? Você não viu o filme? Não vi ainda. Pois então eu vou botar você entre os que estão também clamando pela exibição, que a gente fez o pré-lançamento aqui, mas até agora a Giros e a DPE ainda não botaram na roda aí para todo mundo ver. Mas deixa eu te perguntar aqui. Isso, os dois Maurício, Magalhães e o Xavier, né, duas figuraças. O Ricardo, você estava falando aí desses riscos de retrocesso, eu até aproveitar para dizer, se for para a gente voltar para a Idade Medieval, todo lado das bruxas. Acho que estamos no mesmo time, né? Mas quem saiu com essa outro dia foi o Zulu Araújo. Eu vi isso na internet. É muito bacana, né? Não sei de quem foi, mas eu já aderi, incorporei também. Mas você estava falando um pouco do recurso da tecnologia, me parece que aí tem um encontro aí de algumas coisas de linguagem do teatro com o cinema também, né? Ou pelo menos esse recurso visual, que não é exatamente uma cenografia virtual, não sei como é que vocês chamam isso, mas me parece pelas imagens que a gente viu aqui muito bacana. Mas tem um elemento do teatro das antigas, se é que a gente pode chamar assim, que eu achei fantástico, tem uma orquestra tocando ao vivo, né? Durante a peça. Tem uma banda. Uma banda. É bem o teatro de Como Zé Celso. É que é isso? O teatro de Zé Celso, o Zé...
uma das grandes obras da Zé é o Teatro Oficina, de São Paulo, né, que foi considerado pelo Le Monde... Não, pelo... Ai, meu Deus... o inglês, o jornal inglês... Guardian. O The Guardian, acho que foi The Guardian, como o teatro mais intenso e mais bonito do planeta Terra, né? E é uma arquitetura muito peculiar da Lina Bard, um projeto de Zé, com Lina, enfim, e onde é feito, onde a estrutura cênica do teatro, que é completamente atípica, ele na verdade, é um terreiro eletrocandomblaico, é como Zé chamava, né? Que é exatamente ligado a essas raízes, o que você chama de teatro, como é que se diz? Você usou uma expressão bem interessante. Não foi teatro de fato, enfim, um teatro mais raiz, se a gente pode dizer assim, exatamente associado às tecnologias mais avançadas. Então, já nos sertões, que a gente fez de 2000 a 2008, a gente montou os sertões do Euclides da Cunha, né? Montamos, só Zé Celso mesmo no planeta, montamos todos os parágrafos do livro, encenamos, deu 5 peças de 6, 7 horas de duração, enfim. Mas por que eu estou falando dos sertões? Já me comecei a me perder. Você estava falando desse link aí com esse teatro mais clássico, mais convencional. É isso, com esse teatro e associado a todas essas tecnologias. E a música faz parte, né, do teatro de Zé, obviamente. É engraçado que quando eu chamei Zé para escrever esse texto, ele resistiu bastante, né? Mas é um teatro medieval, essa altura do campeonato, discutiu bem e mal, essa altura, a gente já passou por isso, pá. Ficou nessa, mas aí ele sonhou, ele foi dormir. E ele tinha um irmão, o Luiz Antônio Martins Corrêa, um grande diretor de teatro musical, que foi assassinado nos anos 80, um crime homofóbico horroroso que chocou o Brasil. E aí ele foi dormir e no dia seguinte acordou, entrou em contato comigo e fez assim: olha, eu sonhei com o espetáculo do começo ao fim, já sei o que eu vou fazer. Sonhei com o Luiz Antônio, que é o irmão dele, o diretor de musical, me indicando o que fazer, tanto com o roteiro como com a montagem. Eu vou fazer um musical não musical. Eu fiz, então tá, Zé. Musical não musical tá lindo. Mas a banda é uma característica muito forte do teatro de Zé Celso, né? A música. E a banda em cena, então, né? É uma banda em cena. Mas sempre, desde sempre, a gente trabalha assim, com banda em cena e com esse que a gente pode chamar quase de cinema ao vivo. Ricardo, né? Queria que você aproveitasse nossa audiência e convidasse o público. O espetáculo Fausto vai estar em cartaz de 9 a 21 de julho, não é isso? Agora no Teatro Salesiano, às 8 da noite. Por favor, fique à vontade. A gente vai fazer uma maratona em Salvador, na verdade. A gente vai fazer 12 ou 14 apresentações seguidas. Só não tem no dia 18, a gente faz de 9 a 21, sempre às 8 horas da noite, no Teatro Salesiano, em Nazaré. É engraçado porque o palco do Salesiano, na minha juventude, foi cenário de alguns festivais intercolegiais que eu participei. Tanto lá quanto até no ICEA, enfim. Então, anos depois, retornar à Bahia, exatamente num palco... Que você conhece bem, né? Eu não sei se eu conheço bem, porque é de quando eu era alegre e jovem, né? É da minha juventude de colégio mesmo, assim, 13, 14 anos. Mas é um espaço surpreendente para mim. A gente sempre imagina, quando a gente vai para a Bahia, vai para o Teatro Castro Alves ou para o Vila Velha, etc. E o CCBB, com essa iniciativa... CCBB é Centro Cultural do Banco do Brasil, não é isso? Exatamente. O CCBB, nessa iniciativa de fomentar o teatro baiano, resolveu também, vamos lá, reformando, não sei se existe essa palavra, mas investir numa temporada no Teatro Salesiano
que é um teatro grande, né? São maravilha. E agora, então, pessoas. Do dia 9 ao dia 21 de julho, menos no dia 18, às 8 da noite, no Teatro Salesiano, a temporada de Fausto, aqui na capital baiana. Ricardo Bittencourt. Com Leona Cavalles, não sei se você conhece Leona, quer dizer, é uma grande atriz, Leona vai fazer o papel de Mefistófeles na primeira semana, na segunda semana é feito pela grande também atriz Luciana Domus, que vai ter essa dobradinha aí. Maravilha, Ricardo. Sim, mas eu interrompi, desculpe. Não, só estava querendo aqui ressaltar que a gente torce pelo sucesso e que seja Vocês vão lá, né? Belíssima montagem. E muito obrigado também pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Vocês vão aparecer lá, né? Com certeza. Com prazer. Podiam ir na estreia, vão na estreia, que vai ter um evento bacana, assim, muita gente, vem autoridades. Podiam ir para a estreia mesmo. Combinado. E eu, só concluindo, é meu momento Tieta do Agreste, né? Eu fico brincando, porque eu estou me sentindo a própria Tieta, voltando para sua terra natal, anos e anos depois, para apresentar a riqueza que tem. E a minha riqueza é o teatro, e é, sobretudo, esse teatro, um legado sensacional e espetacular do magnífico Zé Celso. E a gente agradece pela oportunidade, muito obrigado e parabéns mais uma vez, sucesso sempre. Volte sempre também. Um abraço, Ricardo. Obrigado, um abraço. Aguardo vocês lá, hein? Combinado, Ricardo Bittencourt. E a enquete, eu quero a enquete. Quem são os demônios baianos atualmente? Me dê 2 dicas, 2 ideias aí. Rapaz, vai. Em off eu te digo. Acho que vai. Me manda em off. Vai sobrar nome, viu? Valeu, meu querido. Um abraço. Valeu, um abraço. 8h50 agora, aqui na Tarde FM.